Nos últimos 10 anos, a chamada classe média brasileira vem crescendo e muito graças ao afroempreendedorismo. Motivados pela necessidade e enfrentando as situações adversas do mercado, esses profissionais trazem na bagagem os anos de informalidade para enfrentar a competitividade no mundo dos negócios. Trabalho, trabalho novo, 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 trabalho. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o Carlos Ferreira, que é coordenador do projeto Brasil Afroempreendedor no Rio Grande do Sul. Carlos, conta um pouquinho do projeto. O que é esse projeto? Fernanda, o projeto Brasil Afroempreendedor é uma iniciativa de organizações não governamentais, que é o Instituto Adolfo Bauer, que é de Curitiba, ligado a um sindicato, duas cooperativas, no caso coletivos de empreendedores afrodescendentes, da SEABRA e ANSEABRA, aqui de São Paulo, que juntamente com o SEBRAE formataram esse projeto que está sendo desenvolvido em 12 estados brasileiros. A ideia do projeto é capacitar, orientar e fomentar empreendedores afrodescendentes para que eles possam estar em condições de ascender a questão econômica, linhas de créditos e capacitação técnica. A gente vai conversar agora aqui com a Carla, com o Rafael e com a Nani, né? Gente, conta um pouquinho o que é a empresa de vocês, assim, o que é a Fênix? É a assessoria Fênix Cultural. Ela é uma promotora de cultura. Ela reuniu as nossas habilidades e aí, em cima disso, hoje a gente chama ela de pensadora de projetos. Ela faz 11 anos esse ano, 10 anos na formalidade. A gente, antes de deixá-la formal, a gente pensou exatamente como seria, a gente organizou as habilidades para desenvolver dentro da Fênix começar a ganhar grana fazendo o que a gente fazia de graça. Ela é oriunda da cultura hip hop. Quando a gente pensou a Fênix Cultural, ela foi embasada em cima dos elementos da cultura, mas depois a gente foi agregando outras artes. Então tem cinema, que aí vem o Rafa com cinema, tem as oficinas em si mais ligados à educação social, que é a nossa área, a gente é educador social. E aí, nesses 10 anos de formalidade, a gente vem deixando a Fênix cada vez mais profissional. Quais foram as dificuldades do início, assim, para deixar a Fênix profissional? Pois é que no início da Fênix tem uma história bem interessante, Fernando, é que a gente era um grupo de jovens negros desempregados, que é muito naquela fala que tu trouxe, assim, de melhorias, de vida. A gente percebeu, né, com as pessoas que a gente tem conversado, que realmente onde buscar esse conhecimento é uma das principais dificuldades, assim. Onde é que vocês encontraram isso? Onde é que vocês acharam essa orientação? Em vários lugares, né? Então, a gente tem uma coisa que a gente combinou no início, que no momento que tu decide ter um grupo, uma empresa, a gente decidiu o seguinte: todos tinham que colaborar com projetos, com ideias. Essas ideias podiam ser desde oficinas até um encontro de jovens, mas isso tinha que ser pensado, elaborado, e a gente chamava de banco de projetos. Era uma caixa onde a gente escrevia as ideias e colocava lá dentro. O que era o critério? Todos tinham que fazer. Também tem uma coisa que o Rafa coloca bem, que isso também tem a ver, a gente fala como estatística, é realmente uma característica do jovem empreendedor ou do empreendedor afro-brasileiro, só que nós também, quando tu decide ter uma empresa, tu tem que eliminar essa coisa de não poder fazer, eu não consigo. Isso vem carregado conosco, então tu tem que tirar. Uma coisa que é importante, assim, que às vezes a gente não consegue avaliar a importância de se jogar nas coisas, né? Uma coisa que a gente conseguiu ver lá no início, qualquer curso que surge, vai lá e faz. Porque tu pode precisar daqui a 5, 6 anos daquele conhecimento
que tu conquistou naquele curso que era até gratuito, que tu nem acreditava que fosse, meu Deus, te ajudar em alguma coisa. E anos depois vai lá e te dá a sustentabilidade de dialogar com pessoas que já estão há anos trabalhando e há anos construindo aquilo que tu chegou há pouco tempo para construir junto e aplicar de forma conjunta com aquela galera que já está ali há muito tempo fazendo também. Quem é esse empreendedor? Na verdade, ele já fazia. Ele estava, digamos assim, invisível para os programas de governo, né? As linhas de crédito, para as instituições financeiras, né? O empreendedorismo, ele já, seja da comunidade negra ou não, ele está acontecendo, às vezes, na maioria deles, informal. O que passa a ser agora visível é a formalização, a capacitação. Então, esse empreendedor, ele estava, na verdade, no processo da marginalidade, ou seja, fora dos programas, fora dos incentivos, fora das linhas de crédito. E no momento que ele se capacita e no momento que ele se qualifica, ele passa a ser visível porque ele passa a ter a sua formalização, ele passa a ser reconhecido juridicamente. Então, aí nesse momento ele começa, então, a ter o seu desenvolvimento. Depois de formalizado, assim, quais são as dificuldades que vocês enfrentam hoje como uma empresa estruturada, formalizada? Depois passado a fase que tu já incorporou a imagem, tu sabe o que tu quer, é mantê-la. Né? E aí é difícil porque, assim, para a informalidade, tu formalizou. E aí tem uma série de coisas que tu precisa pagar, colocar em dia. Manter a empresa formalizada não é só fazer o CNPJ e deu. Né? Tu tem compromissos. Uma questão que a gente tem percebido é que os afroempreendedores acabam tendo dificuldade em encontrar colaboradores negros, né, empregar outros negros. Não sei se é bem o caso de vocês que trabalham mais com a questão cultural, mas é uma preocupação? Vocês buscam outros afroempreendedores para parceria? Hoje, com a dimensão dos nossos projetos, a gente está tendo que buscar profissionais em outros setores, né? E também fazer, e aí às vezes tem uma dificuldade, que é tu conseguir fazer com que o povo da periferia, a galera da periferia, que a gente faz parte também, consiga entender a importância de juntar as ideias para construir algo melhor para todos os lados. E se capacitar também, né? Porque tem uma grande dificuldade do pessoal entender que a capacitação é importante. Entendeu? De tu ir atrás disso, porque tem muito aquela zona de comodismo, né? Sim. O pessoal se acomoda e não vai buscar capacitação, né? É cultural já, né? Sim, eu tive essa experiência, porque eu era muito acomodada, e o Rafa e a Carla o tempo todo, não, tu tem que sair dessa zona de comodismo, tu quer as coisas, mas tu tem que te especializar. Eu senti isso na pele, entendeu? E acho que tem muita gente que falta um pouquinho a questão de querer se capacitar. Acaba, nesse momento, quando tu quer pessoas que saiam da zona de comodismo, de conforto, tu passa a não ter mais tantos parceiros ou parceiros negros, né? Aí tu realmente, a gente sempre, a primeira coisa que a gente é uma preta bonita, um preto que sabe que tá bem colocado, a gente sempre procura, né? Mas às vezes, assim, tu consegue, não é mais o mesmo número como no início, né? Justamente por isso, porque ou não querem se capacitar, ou porque não podem. A gente tem que ser cuidadoso, assim, até com as palavras. Não é que às vezes que não querem, né? As oportunidades, e realmente é uma luta diária para se manter no mercado. Nós vamos conversar agora com Viviane Rodrigues, que em 93 foi rainha do Carnaval de Porto Alegre. Desde então está à frente de baterias de escolas de samba aqui da capital gaúcha. E agora está vindo então para o empreendedorismo, Viviane, é isso? É isso mesmo. Então, Fernanda, como tu falou, estou aí nessa caminhada há 20 anos, né? E hoje, não deixando de continuar com o meu carnaval, mas também oferecendo alguns artigos aí para enriquecer e valorizar um pouco nossa cultura, né? Abrilhantar um pouco mais o nosso carnaval. Como é que foi isso? Assim, quando é que tu percebeu que o carnaval poderia ser um negócio também? Bom, a princípio, tudo começou quando eu comecei a trazer esses acessórios, artigos para mim, para eu usar na minha fantasia, né? E algumas amigas acharam interessantes os valores, e por eu estar à frente de uma bateria em São Paulo, fazendo um trabalho em São Paulo, acabava tendo acesso a preços mais acessíveis desses materiais. Comprava mais em conta, né? E, enfim, teve o interesse das minhas amigas também nos artigos, né, com o preço,
E foi assim, eu fazendo o serviço de formiguinha, né? Ia lá, fazia o que tinha que fazer, mas sempre trazia alguma coisa na sacola. E essas algumas coisas eram esses materiais, penas e pedrarias, né? Isso foi há quanto tempo? Já faz uns 2 anos que eu faço isso, né? Eu comecei assim, aí com um investimento, porque acabei cobrando algo para trazer para essas amigas. E o que eu juntei, consegui organizar um pequeno negócio, né? De onde veio esse empreendedor? O que ele fazia antes? E por que ele agora está saindo da informalidade? Bom, primeiro existe uma política de governo federal, né, que através da própria questão dos programas de Bolsa da Família, programas de ascensão à universidade, tudo isso veio em prol de fazer com que esse público, esse segmento fosse visto pela sociedade de uma outra forma. No momento que ele começa a ascender economicamente, começam a surgir novas oportunidades, e o empreendedorismo é uma dessas oportunidades que esse segmento, no caso da negritude, acaba tendo acesso. Então acabou assim, eu fazendo essa pesquisa, achando que é na China mesmo um lugar melhor de se comprar com condições, e acabei conseguindo trazer para o Brasil. Foram 6 meses de pesquisa. Não foi tão fácil assim, mas as pedrarias continuam sendo aqui. As pedrarias eu compro de importadoras aqui no Brasil. E quais foram as principais dificuldades, assim, quando tu começou, que viu que estava virando um negócio mesmo, assim? O que era mais difícil? Mais difícil é manter a ida, né? Abastecer o estoque, isso é complicado. Muitas vezes tu não consegue fazer um pedido por telefone, porque o código às vezes não bate com aquilo que está realmente ali informado. Então isso que me deixou mais, que teve um pouco de dificuldade, né? De imediato ter que estar em São Paulo para repor o material. Isso que me deixou bastante nervosa. Mas o restante foi tudo tranquilo, né? O que as pessoas podem esperar, então, da Rainha das Plumas e Pedrarias? A gente vai fazer os cursos, o workshop, enfim, dar informações para o pessoal, né? Já consegui contatos de pessoas do Rio que irão fazer essas palestras. E também preparação de rainhas e madrinhas, que eu acho que hoje está exigindo, sim, muita gente não está se ligando, mas hoje tu tem que estar preparada para assumir um posto. E não é assim só chegar e não se envolver, tem que se envolver, e tem outras coisas que é importante, assim, falando já de frente de bateria, né? O que eu gostaria de passar para as meninas, coisas que eu estou aprendendo lá fora, né? São Paulo e Rio me deram a oportunidade de mostrar que hoje um posto de rainha de bateria tu tá representando uma entidade, então tu tem que ter uma certa postura, né? Tu tem que estar entendendo o que tu faz, é o nome da escola, né? Então isso só vai fazer bem para ti no momento que tu desenvolver aquilo ali com firmeza, com sabedoria, só tem a ganhar. Obrigada, Viviane. Boa sorte. Obrigada, um beijo para vocês. No próximo bloco, as dificuldades enfrentadas por negros e negras que decidem ser pioneiros no empreendedorismo.